Graça e paz, irmãos. Pode tomar assento, por favor. Muito bem, meus irmãos. Como é bom nós estarmos aqui na igreja, na congregação. Podemos nos reunirmos aqui como povo de Deus, e isso sempre é um privilégio. Que possamos ter em mente sempre isso em nosso coração, que estar aqui não é mais uma rotina de domingo, mas estamos reunidos porque Deus nos reuniu como seu povo. Vocês precisam sempre compreender a dimensão do qual o milagre de Deus acontece neste mundo. Que a sua igreja, o seu povo, os seus escolhidos são reunidos aqui para o adorar, para o cultuar, para viver em comunhão. Isso é o milagre de Deus nas nossas vidas. Provavelmente, no nosso curso natural da nossa vida, nós estaríamos em qualquer outro lugar, dormindo, fazendo qualquer outra coisa. Mas Deus nos escolheu para estar aqui domingo de manhã, para adorar aquele que é digno de honra, glória e todo louvor. Amém? Você é um privilegiado por estar na presença do Altíssimo, do Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, e tudo que nela há. Vamos então continuar, na continuação da nossa série. Já estamos aí praticamente na reta final, embora nós vamos ainda dividir um pouco aí a nossa série no capítulo 10. Hoje eu não vou fazer todo o capítulo 10, em função também da ceia, e para ter uma melhor dinâmica e didática aqui para nós podermos compreender um pouco o texto do capítulo 10, que é um pouquinho mais profundo em algumas partes para nós entendermos. Então vamos fazer a leitura, Eclesiastes capítulo 10, para darmos sequência então à nossa série. Capítulo 10, versos 1 até o verso 11. As moscas mortas fazem que o óleo do perfumista se estrague e produza mau cheiro. Do mesmo modo, um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio o inclina para a direita, mas o coração do tolo o inclina para a esquerda. Mesmo quando anda pelo caminho, falta entendimento ao tolo, e ele mostra a todos que é tolo. Se a indignação do governador se levantar contra ti, não deixes o teu posto, pois a calma evita grandes erros. Há outro mal que vi debaixo do sol, semelhante ao erro cometido pelo governador, a tolice posta em grande dignidade e os ricos assentados em lugar inferior. Tenho visto servos montados a cavalo e príncipes andando a pé, como servos. Quem abre a cova cairá nela, e quem derrubar um muro, uma cobra o morderá. Quem remove pedras se machucará com elas, e o que racha a lenha corre perigo. Se o machado perder o corte e não for afiado, é preciso muita força, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Se a cobra morder antes de estar encantada, para que existe o encantador? Bom, meus irmãos, parece um texto um pouco complicado, né? Um pouco estranho de se ler de primeiro modo. Então a ideia é nós podemos então compreender um pouquinho do que o pregador, né, o sábio está querendo então nos dizer através do capítulo 10. E o capítulo 10, na verdade, resumidamente, ele nos traz aqui um alerta, né? Ao mesmo tempo que ele traz um alerta, um incentivo para nós mantermos então afastado da tolice, que é de alguma forma uma antítese, né, à sabedoria. Então é isso que nós vamos perceber e tentar aprender e compreender aqui no capítulo 10, nesses primeiros versículos até o 11. Então, Salomão inicia até com uma analogia aqui, falando que as moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se estrague e produza mau cheiro. Do mesmo modo, um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Então ele inicia então fazendo essa analogia, né, justamente ligando a tolice e a sabedoria, na verdade, como esse perfume, né? A sabedoria ela é doce, ela é um perfume doce, como uma fragrância de um perfume. Então, no entanto, ele fala que basta um pouco de tolice aqui nessa analogia para então azedar as coisas, porque a tolice ela fede. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer
fazendo essa analogia bem forte, né, bem pungente acerca da tolice. Ele diz então que a tolice ela fede, de certa forma, ela estraga o perfume, ela azeda o perfume da sabedoria. É isso que acontece com aquele que de alguma forma não tem sabedoria ou que é arrogante e acha que tem sabedoria, mas na verdade, no fundo, ele é um tolo. E isso, de alguma forma, ele fede, ele azeda o perfume. Por mais cheiroso que ele esteja, a sua tolice, então, ela fede. Então, o que quer dizer essa questão da tolice? É coisas básicas que a gente pode pensar em nossos comportamentos. No caso, basta uma palavra precipitada, muitas vezes, uma observação rude que se faz, uma decisão, então, apressada, né? Um prazer tolo que muitas vezes as pessoas se inclinam a fazer, ou simplesmente uma explosão de raiva, né, que estraga tudo quando nós estamos então nos relacionando com as pessoas. Então, coisas mínimas muitas vezes que demonstram como a falta de sabedoria nos fazem ser tolos. E essa tolice ela acaba então exalando um mau cheiro, ela acaba então prejudicando não só a nós, mas todos que estão ao nosso redor. E é isso que ele trata nessa analogia, nesse primeiro versículo que nós fizemos a leitura. Então, o que Eclesiastes está fazendo aqui? O que o pregador está querendo fazer? Ele quer nos ajudar, então, pois ele vem dizer que a sabedoria, ela de alguma forma, ela vem agraciar as nossas vidas com uma fragrância que vem da parte de Deus. Vem nos trazer esse perfume de Jesus nas nossas vidas, que deve ser então exalado na maneira como nós agimos no mundo e com as pessoas que estão ao nosso redor, seja em qualquer tomada de decisão. A sabedoria de Deus ela é como uma fragrância, ela é como um perfume, então, que exala o aroma de Cristo. E o Eclesiastes está querendo nos trazer, então, que a sabedoria ela é esse perfume. Então, a sabedoria ela é algo que a gente não se aprende, meus irmãos, só com um único exemplo ou com uma sucinta lista de regras, de ordem, que é o que muitas vezes na igreja a gente se apega fazendo, nessa forma legalista de buscar a santidade. Muitas vezes a gente quer cumprir várias ordens, né? A gente, uma lista formadinha, que assim a gente alcança a sabedoria, ou alcança o favor de Deus, ou assim a gente demonstra um bom comportamento para o mundo. Mas na verdade a sabedoria a gente não encontra dessa forma. A sabedoria ela é divina, ela vem de Deus. Nós devemos buscar aquele que é a fonte de toda a sabedoria. Então não é somente nos comportarmos bem, mas sim buscarmos a Deus, estarmos em um relacionamento com Cristo, para que essa sabedoria então tome as nossas vidas, para que a mente de Cristo, assim como o apóstolo Paulo fala, ela venha estar conosco, ela venha estar em nossa mente, pensar como Cristo então ele pensa. Então não é só uma lista de ordenanças aqui que nós devemos seguir, mas é por meio de uma vida inteira de reflexão e de experiências, né? É um estudo, meus irmãos, cuidadoso da palavra de Deus. O fato é que há outro ponto onde a gente busca sabedoria, que é a vivência. E a vivência nos traz, sim, experiências que nos dão sabedoria. Mas não é só sobre isso, e sim sobre o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento cuidadoso com a palavra de Deus. Então não basta só ser sábio pelas experiências da vida ou pela idade que vem, e isso sim é algo importante, mas muito mais do que isso são as experiências que nós vivemos com Deus e o quanto nós observamos a palavra de Deus para então vivermos nessa vida e aqui na terra. Assim nós somos mais sábios. Vamos definir então um pouco da tolice aqui, para que a gente entenda que tolice não é só atitudes que nós fazemos, mas atitudes são os reflexos daquilo que nós deixamos de fazer, que é temer a Deus. Então vamos lá. Essa parte então aqui de Eclesiastes não é um argumento cuidadosamente elaborado, aqui como o texto ele nos sugere. Antes inclui uma variedade de histórias que são curtas, estudos de casos, provérbios e comparações e exortações que o próprio pregador faz a nós. Então o pregador ele estabelece um contraste aqui bem claro entre duas maneiras, tá? Entre duas formas que são completamente diferentes da forma de viver, que é a maneira sábia de se viver ou a maneira tola de se viver. Então há duas formas de viver. Ou tu é sábio, ou vive essa vida de forma sábia, ou tu é um tolo. Não existe meio termo. Não existe, eu sou mais ou menos. Não. Nós devemos tomar, então, como cristãos, a decisão de buscarmos a Deus para viver, então, uma vida sábia. É isso que
o pregador está nos ensinando. E daí a primeira pergunta que eu faço a partir da minha fala é que como nós estamos vivendo? De maneira sábia ou de maneira tola? Se nós pensarmos em nossas próprias vidas, como você está vivendo? À luz de que forma você está, então, andando os seus dias nessa terra? De forma sábia ou tola? Então, meus irmãos, é vital nós conhecermos a diferença entre a sabedoria e a tolice. A maioria dos cristãos até sabe, meus irmãos, distinguir entre o bem e o mal. A gente consegue olhar para as coisas, para o mundo, enfim, para os pecados, para as tentações, e talvez a gente pode até distinguir entre o bem e o mal. Sabemos algumas coisas que são moralmente certas e outras moralmente erradas, é claro. Assim, tentamos acertar as coisas na vida, né? Ou errar, obviamente, a partir daquilo que nós conhecemos como certo e como errado. Né? E isso não há nada de errado, nós percebemos isso. Não é um problema nós compreendermos a vida e entendermos o que pode ser certo e o que pode ser errado, não é um problema. Mas a definição de tolice, de ser tolo aqui no sentido bíblico, não necessariamente é esse pouco de inteligência, ou né, aquela pessoa que tem um QI mais baixo, que muitas vezes aí não consegue entender o que é tolice ou não. Né? Vai um pouco além. A tolice ela vai se manifestar não só nesse índice mais baixo de inteligência, de um QI, ou a pessoa não é tão esperta assim, não tem a ver com inteligência, meus irmãos. Mas o termo aqui ele se refere justamente do temor a Deus. A tolice, alguém ser tolo, é alguém que não teme a Deus. Portanto, ele tende o quê? A seguir a vida na direção errada. É isso que um tolo faz. Ele segue a vida de uma forma errada, totalmente contrária a Deus, né? O próprio texto de Salmos fala que a tolice, e quem é tolo, ele diz não a Deus. Né? O Salmo 14, o verso 1, ele fala não a Deus, que o tolo fala que não a Deus. E aqui é importante a gente só fazer frisar um pouquinho essa parte, porque às vezes a gente pensa assim, o tolo diz não a Deus, então isso não se encaixa a mim, porque eu nunca disse que não há Deus, eu creio em Deus, eu sou um cristão afinal. Só que o problema não é só quem diz que não há Deus que é tolo, mas muitas vezes cristãos que dizem que existe Deus, mas vivem como se Deus não existe. Então também ele é um tolo pelo fato de que ele vive de uma forma errada e vive e conhece a Deus de certa forma, mas ele vive como se Deus não existisse. Então ele também é um tolo nesse sentido. Então, muitas vezes a gente né, se apega no sentido que tolo é o ímpio, mas às vezes os cristãos também ele vive de uma forma como sem temor a Deus e como se Deus não existisse. Então, também, biblicamente, ele é um tolo. Então, o tolo aqui, meus irmãos, ele se caracteriza como alguém tá, que ele desobedece. A característica do tolo é uma pessoa desobediente, impulsiva, que tem uma arrogância, ele é egoísta, ele desrespeita né, a santidade de Deus. E isso, meus irmãos, pode acontecer com qualquer um. O fato de nós andarmos com arrogância nem sempre é algo exacerbado na nossa vida, mas são coisas sutis que muitas vezes nós agimos com arrogância, nós agimos com orgulho. Basta percebermos um pouco da forma com que nós agimos no mundo, ou as decisões que tomamos, ou os enfrentes que tomamos em nossa vida, nós vimos o quanto o orgulho ou o egoísmo, o quanto nós queremos demonstrar uma sabedoria que na verdade se torna uma tolice. E isso tem que ser percebido por todos nós, porque a gente se preocupa muitas vezes com aquelas atitudes mais exacerbadas, com aquelas atitudes mais agudas, quando nós agimos e definimos, isso é tolice, isso é pecado, isso é horrível. E a gente esquece de olhar para os mínimos detalhes de coisas pequenas que muitas vezes nós agimos com desobediência e de forma impulsiva. Acontece algo, a gente é impossível em agir em nossas vidas e fazemos aquilo por impulsão e é uma desobediência. E nós minimizamos esse tipo de situação nas nossas vidas. Mas o tolo age dessa forma. E eu acredito que nós não queremos agir dessa forma e queremos aprender com o pregador o que é tolice de fato e que nós devemos então viver uma vida sábia em Deus. Porque tudo que nós fizemos de forma tola, impulsiva, em desobediência, em egoísmo, em arrogância, nós estamos afrontando, desrespeitando a santidade do nosso Deus.
texto de Eclesiastes, nós vemos, à medida que nós estamos trabalhando no texto de Eclesiastes, o próprio pregador, ele faz vários, ele demonstra vários pontos, várias características de um tolo. E ele vai falar lá no início, no Eclesiastes capítulo 4, verso 5, ele diz que o, o tolo ele é preguiçoso. Depois ele vai dizer no 7:9 que ele é mal-humorado. No 2:14 ele vai dizer que ele é moralmente cego. Ele se recusa a aceitar conselhos. Ele dá essas características para aquele que é tolo. Em todo capítulo, em todos os capítulos que nós estudamos até agora, ele vai trazendo características de alguém que é tolo e que ele tem uma vida que não agrada a Deus. Então aqui o pregador ele acrescenta então, né, que o tolo ele tem dificuldades de se orientar. Ele não consegue se orientar, que é o versículo 2 que fala, né, que o coração do sábio ele se inclina para a direita, mas do tolo ele se inclina para a esquerda. Ele está trazendo esse aspecto de que o tolo, então, ele não consegue se orientar. O coração do sábio se inclina para a direita, o que o texto diz, e o tolo para a esquerda. Então aqui o versículo ele define a tolice por meio de um contraste, que o coração do homem sábio o guia ao caminho certo, mas o coração do tolo o desvia. Então é o que nós temos aqui no versículo 2. E aqui, meus irmãos, a gente precisa perceber algumas coisas para nós entendermos por que a Bíblia faz a menção, então, de lado esquerdo ou lado direito. O certo aqui, meus irmãos, só para nós entendermos, Deus não tem nenhum problema com quem é canhoto, né? Ninguém que é canhoto, que faz as coisas com a esquerda. Até eu brinco, tem acho que uma colega minha, que eu brinco, tu é ao contrário, né? Tudo é o contrário para ti, né? Como se o canhoto fosse algo ruim, mas na verdade é bem difícil a vida do canhoto para algumas coisas, né? Para achar uma classe na escola, ele só tem geralmente uma, né? Ele tem que buscar achar qual é a classe do canhoto lá, para quem tem aquelas cadeiras, né? Aquelas de lateral, né? Para ele é mais difícil, né? Quem é canhoto deve saber dizer aqui para mim que já teve dificuldade com isso, né? Em alguma faculdade. Se não for classe normal, é aquelas classes, né? Com apoio direito ou esquerdo e geralmente só tem um, né? No máximo dois dentro de uma sala. Mas enfim, Deus não tem problema com um canhoto, tá? Só que no contexto bíblico, a questão da direita está ligado à autoridade, está ligado à bênção dada por alguém. E existe exemplo bíblico, como Abraão faz a Efraim, ele estende a mão da bênção, que é a mão direita, né? Tem o ponto também que Jesus está sentado à destra de Deus Pai. Então tem todo um aspecto, né? Não é um problema com a esquerda, com alguém canhoto, mas especificamente que a expressão bíblica, à direita, tem a ver com isso, com a autoridade, com a bênção que é dada, né, no Antigo Testamento por alguém a uma pessoa. Quando se ungia alguém, se ungia com a mão direita. Então esse é o contexto, né, que é o lado correto, é o lado certo, e o lado esquerdo, que é o caminho do tolo, é o caminho onde se desvia de Deus, da autoridade de Deus, do caminho de Deus, da bênção de Deus. Então é assim que o texto deve ser compreendido aqui nesse primeiro momento. Então ela está associada à força, né? Ela é a mão que salva, ela é a mão que protege. Então é isso que o texto ele vem trazer esse significado, né? Outro ponto que a gente pode ressaltar aqui do modelo bíblico para a direita, que ele fala que no juízo em Mateus, no final as ovelhas estarão à direita, mas os cabritos ficarão à esquerda. É mais uma expressão bíblica para definir esse ponto da esquerda e direita. Então o pregador ele quer dizer que justamente que o tolo ele está à esquerda, ele está nos dizendo que o homem está seguindo a direção errada da vida. É isso que o texto então está querendo nos dizer. Então diante disso, meus irmãos, fica aqui uma pergunta para nós. Qual é a direção que nós estamos seguindo nas nossas vidas? Nós estamos andando, né, da forma correta como um sábio, ou nós estamos nos desviando do caminho de Deus, né? Ou nós estamos nos aproximando de Deus, ou nós estamos nos aproximando às tentações, ou a gente está se afastando do mal, ou a gente está indo em direção a Deus, ou nós estamos indo em direção
ao mal. Então nós devemos entender qual direção que nós estamos indo. Nós estamos indo em direção ao discipulado divino ou nós estamos, caindo e nos desviando da atenção da palavra de Deus nas nossas vidas? Nós estamos caminhando em direção à palavra de Deus e aprendendo com as coisas de Deus, ou nós estamos nos afastando espiritualmente? Nós estamos indo em direção ao contrário, à proximidade dos nossos irmãos, da comunhão com a igreja? Qual lado que nós estamos nos orientando? Nós precisamos perceber, então, diante disso, qual o lado que nós estamos indo. Se é em direção a Deus e ao seu discipulado, se é a comunhão dos santos, ou nós estamos fazendo ao contrário, nos aproximando das nossas tolices, da nossa comunhão com o mundo, talvez, com as coisas que o mundo oferece. Como nós estamos nos direcionando? Que caminho nós estamos seguindo? Então nós precisamos nos fazer essa pergunta nessa manhã. O pregador então está nos ensinando, meus irmãos, que apenas o tolo, ele segue a direção errada da vida. E a razão que o tolo segue esse caminho é porque o seu coração se desvia na direção errada. É o seu coração que está inclinado às coisas erradas. O fato é que muitas vezes nós, como pecadores, nós vamos nos inclinar para coisas que vão nos atrair, as tentações vão nos atrair para que nós possamos fazer as coisas erradas. O fato é que o coração sábio, por mais que ele tenha algum desejo pecaminoso, haja alguma tentação, ainda assim ele tem o desejo de se aproximar de Deus e da comunhão dos santos. O sábio, ele, por mais que ele passe por tentações, ele vai sempre pensar em se aproximar de Deus e da comunhão dos santos. Como isso acontece, meus irmãos? No momento de tentação, que tu é tentado a agir com a tolice do pecado, nós, com uma forma sábia e por meio do Espírito, nós negamos a tentação e entendemos que o fato de eu me sentir fraco, eu preciso estar na comunhão dos santos. Então, uma coisa básica que nós devemos fazer: eu estou fraco, não vou na igreja. Ao contrário, vá na igreja, eu estou fraco, eu desabafo com qualquer amigo, com qualquer pessoa ímpia. Não faça isso. Faça isso com um irmão, alguém santo, um santo de Deus. Faça ao contrário, seja sábio. Então, são coisas básicas que muitas vezes nós agimos e agimos de forma tola, Tomamos a decisão errada e precipitada de fazermos aquilo que é totalmente contrário, aquilo que é totalmente, talvez seria óbvio de fazer. Um cristão precisa se aconselhar com pessoas cristãs, não com pessoas ímpias. Parece óbvio, Mas muitas vezes fizemos ao contrário. Isso é tolice. Um sábio vai tomar a decisão correta. Ele vai entender que nós devemos dividir a vida com aqueles que também lutam a mesma luta, a mesma causa que nós lutamos. Então perceba isso. Haja com sabedoria, com uma coisa tão simples que eu relatei aqui como um exemplo. Então, meus irmãos, o coração, ele é o núcleo do ser de uma pessoa. É a parte interna de cada pessoa que ama a Deus ou que não ama a Deus. Tem um teólogo aqui, o Bridges, ele definiu o coração como o centro da afeição, a sede do conhecimento, a fonte do propósito e a emoção, a alma da vida espiritual. Então o coração, meus irmãos, vamos dizer assim, ele é tudo no ser humano. O homem que é sábio, ele vai em direção certa, porque o seu coração se inclina para o caminho certo. Mas o coração do homem perverso se inclina para a direção oposta. É para lá que ele vai. Sabedoria e tolice, então, são inclinações do nosso coração. Depende, então, de nós conseguirmos compreender aonde está o nosso coração, aonde estão as nossas afeições, o que nós temos amado mais. E aí, um pouco nós devemos perceber e pensar e fazer essas reflexões da nossa vida. Tem uma canção, esqueci o nome do rapaz, a Juliana vai talvez me ajudar aqui. É uma música americana, Clear Stage, mais ou menos fala assim, que ele fala: tudo aquilo que eu ponho o meu tempo, o meu coração, é aquilo que eu amo, aquilo que eu idolatro. Então, meus irmãos, muitas vezes essa reflexão elas tem que ser feita, Jimmy Needham, essa reflexão tem que ser feita no nosso coração. Será que as coisas que eu faço, as coisas que eu tenho em minha rotina,
que muitas vezes não são coisas que nós fizemos aqui diariamente na igreja, porque aquilo que a gente fala, né? Ser santo na igreja é algo bacana, é bom, é fácil, mas na rotina aí fora que as coisas apertam um pouquinho mais. Então, será que nas minhas rotinas, nos meus relacionamentos com as pessoas, com a minha família, enfim, no dia a dia, como é que o meu coração ele age em função das coisas que eu faço? Será que aquilo que eu faço, ela tem tomado mais o meu tempo do que as coisas que eu devo fazer para Deus e a serviço para Deus? Ou aquilo que eu faço, ele se tornou, era algo que era para a glória de Deus e se tornou um ídolo, se tornou algo que eu amo muito mais do que Deus? Então o coração do tolo, meus irmãos, ele se inclina sempre para esse aspecto que é de fazer daquilo que deveria ser uma bênção, fazer aquilo ser um ídolo, ser aquilo que o coração acaba se inclinando e amando. E tomando o nosso tempo, tomando as nossas afeições, tomando tudo aquilo, envolvendo todo o nosso ser para aquilo. Então, quando tu envolve todo o teu ser para aquilo, aquilo se torna então um ídolo, se torna a inclinação pelo qual você vive. E aquilo faz sentido e é o meio pelo qual você passa a viver. Então, isso, o pregador de Eclesiastes está dizendo que isso é tolice, porque o coração do tolo se inclina para essas coisas, mas o coração do sábio, ele se inclina então para o temor a Deus, para Deus, e tudo que ele faz é em função disso. E é isso que nós precisamos perceber, se o nosso coração está inclinado para Deus. E aqui fica então uma outra pergunta: aonde está o nosso coração? Né? Para Deus ou para longe dele? Você tem um apetite cada vez maior pela palavra de Deus ou pela Bíblia, ou você já perdeu o sabor? Você já perdeu o sabor dessas coisas. Então, meus irmãos, aqui não é nenhum julgamento para que a gente, como é que eu posso dizer, um julgamento que a gente possa ficar pressionado a pensar assim, poxa, que coisa terrível, que eu não faço isso, não faço aquilo. Aqui a ideia, meus irmãos, é perceber, é refletir se o nosso coração ainda tem um desejo, se o nosso coração ainda arde por querer ouvir a palavra de Deus, por querer estudar a palavra de Deus. O fato de perceber isso não te torna mais pecador, né? Você não é mais pecador por perceber que você está negligenciando as coisas de Deus. Você continua o mesmo pecador. O fato é que um pecador arrependido e que quer viver de maneira sábia e que está buscando a direção certa, ele faz as reflexões para entender se ainda há desejo no coração dele de buscar as coisas de Deus. Agora, se não há, justamente é isso que o pregador está nos ensinando, que o caminho da sabedoria é o caminho que se inclina para as coisas de Deus, que se inclina para a palavra de Deus. Então, façamos essas perguntas, se o nosso coração de fato está desejando a palavra de Deus, viver em comunhão com os santos de Deus, viver em comunhão com Deus, então nós podemos entender se o nosso coração está se inclinando para a tolice ou se ele está sendo sábio. É isso que nós precisamos aprender aqui com o pregador. Você está se aproximando ou se afastando de Deus em oração? Você está levando o pecado mais a sério ou já desistiu de buscar a santificação pessoal? Essas perguntas, meus irmãos, que é necessário nós fazermos aqui em relação a isso que nós estamos, então, estudando nessa manhã. Essas reflexões precisamos fazer. E isso é muito importante. Compreenda que a inclinação do coração determina, então, a direção da nossa vida. Se o nosso coração não estiver no lugar certo, é muito provável, meus irmãos, que a nossa vida ela vai estar fora da direção de Deus, ela vai se inclinar fora da direção de Deus. E isso, de alguma forma, é caminho de vida e de morte. A Bíblia mesmo menciona que o pecado ele traz a morte. Muitas vezes pode trazer até a morte física, mas principalmente espiritualmente, onde a gente já fica cego para viver uma vida sábia, uma vida com Deus. Paramos de ter, então, a sabedoria de viver uma vida em direção a Deus. Muitas pessoas querem saber qual a direção elas devem seguir na vida. Procuram uma orientação. Bem, o ponto aqui, meus irmãos de partida, é garantir que nosso coração ele esteja, então, em um lugar certo. Isso é muito importante. O nosso coração precisa estar no lugar certo. Tenha certeza, meus irmãos, se o nosso coração não estiver inclinado a querer conhecer mais a Deus,
provavelmente a nossa rotina, a nossa vida, o nosso dia a dia nos engolirão. Nós seremos engolidos pela nossa cultura, por tudo que há na nossa volta. Essas coisas vão cada vez mais encher o nosso coração e as nossas inclinações serão para isso. Tem um autor aqui que, no momento, ele está fazendo alguns pronunciamentos um pouco complicados. No primeiro nome dele esqueci. James Smith. Não. Você é aquilo que adora. É isso, né? Ele traz todo esse aspecto do coração humano e faz uma relação com a cultura. Ele faz vários pontos bem interessantes e esse livro eu recomendo. Talvez os próximos agora eu não li nenhum dele, mas talvez esteja um pouquinho mais complicado. Mas em função deste livro, Você é Aquilo que Ama, é muito importante. Porque onde estão os nossos amores, as nossas afeições, o nosso coração está ali. E se o nosso coração não estiver na palavra de Deus, não estiver em Deus, não estiver em Cristo, meus irmãos, é muito fácil nós nos desviarmos. E podemos estar aqui, mas se o nosso coração não estiver amando a Deus, provavelmente nós estaremos somente de corpo presente. O nosso coração não estará engajado com a igreja, com os irmãos, não terá aquela vontade, aquela sede de poder estar em comunhão e trabalhando em função da igreja. Né? Parece que existe um momento de esfriamento, onde tu precisa implorar para que as pessoas percebam a sua vocação, o seu chamado, que tem o desejo de vir à igreja, que tem o desejo de participar da vida dos irmãos, que tem o desejo de edificar a vida dos irmãos. Tem que existir, parece, um esforço muito grande para que as pessoas se desloquem de suas casas, para que as pessoas visitem os seus irmãos. Aparece uma dificuldade muito grande para se fazer. Né? A gente sempre acha um motivo e aí a gente vê como o nosso coração ele é ingrato, ele é egoísta. Porque quando nós estamos em situações difíceis, nós queremos ser abraçados, nós queremos ser aconselhados, nós queremos que as pessoas nos cerquem de amor. Mas ao contrário disso, nós fizemos totalmente ao contrário. Então é isso, meus irmãos, que a gente precisa perceber. O nosso coração, ele precisa estar no lugar certo. Ele precisa estar em Deus. É a única forma de nós amarmos o nosso próximo de verdade. É a única maneira com que nós possamos expressar de fato aquilo que Cristo expressa na sua vida. Então, meus irmãos, o coração, ele é o centro de tudo nesse sentido. E ele precisa então estar inclinado para a direção correta. Precisa estar inclinado para a direção correta. O tolo, meus irmãos, ele está na estrada completamente errado, mas infelizmente ele não percebe isso. E é isso que aqui relata no versículo 3. O versículo 3 aqui, o tolo ele vai pelo caminho, falta ali o entendimento, e assim todos mostram que ele é astuto, que ele é tolo. Isso é a parte da definição do tolo. Ele parece ser a única pessoa que não sabe que ele mesmo é tolo. Então, versículo 3, mesmo quando anda pelo caminho, falta entendimento ao tolo, e ele mostra a todos que é tolo. Então, há pelo menos duas maneiras aqui de nós entendermos aqui essa parte, tá? Eu vou tentar passar aqui rapidinho para nós entendermos. Então, a primeira maneira de interpretar aqui, essa segunda parte do verso 3, que aqui o tolo, ele mostra a todos que é tolo. É uma maneira de interpretar aqui, a gente pode interpretar ela de forma literal, ok? Um caso em que o tolo esteja sempre dizendo a outras pessoas que elas são tolas. Ele não consegue perceber que ele mesmo é tolo. Só as outras pessoas são tolas. Ele nunca é tolo. Né? As atitudes que ele toma, na verdade, ele sempre entende que ele é sábio e define todas as outras pessoas como tola. Ou vive dessa forma com que tudo aquilo que ele toma como decisão, ele é mais esperto. Aquilo que ele faz, ele é mais esperto que todo mundo. Então, literalmente entendendo aqui, é como se todos os outros fossem tolos e somente ele se sente sábio. Mas, é verdade, o sábio diz aqui que ele só demonstra que, na verdade, ele é tolo. É quase que a gente olha para uma pessoa assim, a pessoa se acha esperta, mas todo o resto está pensando assim, poxa, olha que ignorante que ele é, olha que absurdo as decisões que ele toma, e ele acha que está certo em função de todas as outras pessoas, ele é que está certo nas suas decisões. É mais ou menos isso nessa primeira interpretação. Ele costuma acreditar, então, que só ele é sábio e os outros são tolos. Então, obviamente, né, para todo o resto, isso é uma tolice, né? Achar que só ele também está certo. Também, meus irmãos, é possível aqui no verso 3 que deva ser compreendido como uma metáfora também. O tolo não diz literalmente que ele é um tolo,
No entanto, ele é exatamente isso que as suas palavras e ações comunicam. Então, o tolo, por mais que ele não diga em suas palavras verbalmente que ele é um tolo, mas todas as suas ações denunciam, né, a forma de agir e demonstram então que ele é alguém tolo. Então, mesmo que ele não entenda, né, o que se evidencia na vida dele é uma total tolice. Então, ele, né, ou ela, apresenta uma falta tão evidente de bom senso espiritual que a sua tolice é óbvia para todos. Todos costumam recusar, tolos, né, costumam então recusar bons conselhos, é o que Provérbios fala, ou dizer coisa errada no momento errado. Então ele caracteriza e diz que aqui que o tolo ele não percebe isso, ele não tem a dimensão, né, da sua tolice, mas é aquele que não aceita os conselhos. A tolice está relacionada àquele que não sabe ouvir, aquele que toma suas próprias decisões, ou aquele que é aconselhado e muitas vezes ele não dá nenhum valor para aquele conselho. Talvez a gente possa pensar assim: ah, tolo é esse aí que tu simplesmente fala uma coisa, ele sai brabo e rejeita e vira as costas. Mas nem sempre é esse que expressa essa irritabilidade com alguém que o aconselha. Muitas vezes é aquele que ouve, acha que ouviu e não dá bola nenhuma para o conselho. Ou seja, talvez seja a pregação da palavra que você ouve todo domingo e você sai ouvindo todo o conselho de Deus por meio da palavra de Deus e você vive como se esse conselho não tivesse valor nenhuma. Isso é tolice também. O tolo faz isso. Ele não ouve a palavra de Deus. Ele não ouve o conselho de Deus. Ele não ouve o conselho das pessoas santas que têm o acompanhado e vivido todos os dias dizendo para ele que ele não deve seguir aquele caminho. É mais ou menos isso. E que muitas vezes a gente não percebe. Mas isso é tolice. Bom, meus irmãos, o próprio texto de Provérbios fala, né, que o tolo, ele fala assim: olhem para mim, sou tolo. Ele não fala isso muitas vezes, mas como diz aqui o texto de Provérbios, o insensato espraia a sua loucura. O insensato, ele vive de maneira louca. Por mais que talvez não seja de uma forma exagerada, em que nós percebemos ao olho nu, que olha, aquele é tolo. Não, às vezes é a maneira realmente como ele vive, uma maneira totalmente contrária à vontade de Deus e sem temor de Deus, como se o pecado fosse algo normal e corriqueiro na sua vida fosse algo também normal. Então é isso que o tolo, ele expressa, mesmo não dizendo que ele é tolo, mas a sua loucura, então, de alguma forma se espraia nas suas atitudes, na forma com que ele vive. Então, meus irmãos, aqui, partindo por verso 4 a 7, vamos aqui resumir e colocar esses versículos juntos, até porque eles têm o mesmo sentido, a mesma forma aqui de compreensão, para que a gente entenda a partir disso. Se a indignação do governador se levantar contra ti, não deixes o teu posto, pois a calma evita grandes erros. Há outro mal que vi debaixo do sol, semelhante ao erro cometido pelo governador, a tolice posta em grande indignidade e os ricos assentados em lugar inferior. Tenho visto servos montados a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Então, como entender essas partes dos versículos, né? Então, aqui, os versos 4 a 7 nos dão um conselho bem prático para nós lidarmos com as muitas pessoas que são tolas. E aqui é um pouco da nossa vida em relação a outras pessoas que são tolas. E como nós devemos, então, lidar com essas pessoas que são tolas, né? A gente sabe que existem pessoas tolas ao nosso redor, no nosso trabalho, muitas vezes até na própria família, existe, né, em todo mundo. E aqui não vamos pensar na tolice como um xingamento, mas como pessoas que são tolas na sua forma de viver, tá? Não é um xingamento aqui às pessoas. Então, existem pessoas ao nosso redor, pessoas que não temem a Deus, mas que vivem apenas para si, e isso é o que mais tem, né? As pessoas cedo ou mais tarde, as suas tolices, a tolice das pessoas com que nós convivemos, nos frustram, porque muitas vezes são amigos, são pessoas que nós convivemos diariamente, são familiares, e isso nos frustra, isso nos perturba e isso nos prejudica. Agora, como nós vamos agir em função disso? Como nós vamos nos relacionar com essas pessoas que são tolas, né? E aí a gente sabe que a gente convive com essas pessoas e essas pessoas muitas vezes perturbam as nossas vidas, né? Como eu falei, em nosso lar, em nosso ambiente de trabalho, né? Porque geralmente essas pessoas são preguiçosas,
elas são egoístas, elas exigem de nós aquilo que elas mesmas não conseguem fazer para nós. Você já teve um amigo que eu já tive, tá? Já teve um amigo, né, que te cobrou, você não me procura, você não me vê, você não faz isso para mim, você não faz aquilo outro, mas ele também nunca te procura, ele nem te pergunta se você tá bem, mas quando ele te encontra, ele diz, poxa, tu não me vê, não... Então, são demandas egoístas que são só exigidas pelas pessoas tolas, e isso muitas vezes nos perturbam, muitas vezes nos incomodam, mas são essas pessoas muitas vezes exigentes, são pessoas que têm exigências egoístas que convivem conosco, né, e que tomam decisões ao nosso redor que também nos prejudicam, seja no trabalho, muitas vezes a decisão tola de um chefe muitas vezes nos prejudica, né, em função de uma atitude de alguém que está em nossa equipe, tomar uma decisão tola também nos prejudica. Isso a todo momento, muitas vezes, nos prejudicam, nos incomodam. Agora, essa é a função. Como nós vamos lidar com essas pessoas que também nos prejudicam por seus interesses? Porque, às vezes, uma atitude tola, egoísta, muitas vezes prejudica toda uma equipe, né? Te preocupa. Enfim, é basicamente isso que a gente precisa perceber aqui que eu quero relatar como esse exemplo, né? Deixa muitas vezes o nosso local, o nosso ambiente que nós convivemos um lugar miserável, né? Aquele lugar chato de se conviver, aquele ambiente de trabalho desgastante, né? Por essas atitudes tolas. É isso que acontece. E aí, como é que nós podemos agir? E aqui o Eclesiastes, o pregador, ele traz a função do governo. Ele fala sobre o governo, então, que muitas vezes age de maneira tola. E ele diz aqui sobre a liderança política. E ele fala aqui no versículo, né? Ainda há um mal que vi debaixo do sol, que é o erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas o rico assentado em lugares baixos. Ele fala que também vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre toda a terra. Então, mais uma vez, o pregador ele relata algo que ele viu, então, no seu dia a dia, que ele observou. Então ele oferece aqui um exemplo bem notável do que nós lemos lá no versículo 1, né, quando ele diz que a pouca loucura, ele supera a sabedoria e a honra. Né? A tolice ela faz isso com aqueles que estão em uma posição. E ele fala que, infelizmente, há algumas pessoas que são tolas no governo. Mas por mais tola que essas pessoas sejam, ainda assim elas conseguem conquistar muitas vezes um lugar de destaque, um lugar bem de posições de uma liderança política. E a gente vê isso na nossa realidade. Como alguém tão incompetente chega a cargos de liderança, né? E a gente olha como a forma de governar é uma forma tola de se governar. Mas essas pessoas acabam chegando lá, de certa forma. Então, muitas vezes elas usam essa posição, né? Muitas vezes para fins próprios. E aí isso se torna uma tolice. Elas estão interessadas mais em interesses pessoais do que servir a partir daquela posição de liderança que elas estão vivendo. Então ele diz que isso é uma tolice, né? Então, justamente que é um prejuízo que muitas vezes nós não podemos remediar, porque depois que essas pessoas são postas no lugar de liderança, não tem como nós remediar essas coisas. Justamente a gente só vai poder viver e conviver com essa coisa que é ruim, né? As pessoas elas são postas no poder muitas vezes e as coisas viram de cabeça para baixo. Então, como é que a gente vai lidar com esses governos? Que no Brasil a gente tem aí 4 anos, né, para viver muitas vezes debaixo de uma tolice, né? O problema é que a gente tem vivido não só 4 anos, né? À medida que os governos entram e saem, nós vivemos mais do que 4 anos. Então acaba sendo, parece que um ciclo sem fim de governos tolos. Mas independente disso, meus irmãos, como o cristão ele deve agir diante das posições e da forma com que os governos tolos vivem. E isso também se reflete na sociedade, meus irmãos, porque além do governo agir de forma tola, nós cobramos só a liderança e a postura do governo em agir de forma sábia, que nós não encontramos, mas em contrapartida, a própria sociedade também é reflexo disso, mas não só reflexo do governo que faz algo tolo, mas da sua própria tolice em agir. Então, o que acontece e o que a gente percebe aqui também?
né, que o pregador diz no versículo 5, que os erros da liderança, ela produzem uma mal sociedade, que é o que eu relatei agora. Então ela descreve algumas coisas ruins que acontecem. Por exemplo, os ricos se assentam em um lugar baixo. O texto fala aqui, meus irmãos, de pessoas com recurso financeiro que não têm o poder de usá-los para o bem comum, né, a liderança, o governo. Mas o verso 7 aqui, por exemplo, tenho visto servos montados a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Então, o que ele quer dizer, meus irmãos? Aqui no tempo bíblico, tá? Os cavalos eram associados ao poder, à realeza. Os pobres não tinham, os escravos não tinham um cavalo. Então, ele estava dizendo justamente isso. Ele estava associando o cavalo, né, ao poder, à riqueza, à autoridade real. Então, o que ele diz? Que os escravos, eles não montavam aos cavalos, ou eles andavam à frente, ou andavam atrás. Então, era justamente, eles não tinham como subir aos cavalos, eles estavam sempre atrás ou à frente dos seus mestres. Então, o texto está querendo dizer, meus irmãos, que quando a tolice ela assume o trono, né, quando ela assume o governo, tudo é invertido. Tudo é invertido. Então ele está falando que o cenário, meus irmãos, e aqui a gente pode perceber, o cenário do governo em geral, da nossa sociedade, ele só anuncia coisas contrárias à sabedoria. E que coisas são essas? Né? O que se reflete na vivência, então, daquele lugar, daquele ambiente, ou daquela sociedade, ou daquela nação, que não tem, então, a sabedoria ou que não está sendo governada por um governo sábio. É um cenário, então, que está de ponta cabeça. É um cenário que sempre que a sociedade está vivendo em uma imoralidade, né? Ela perpetua a violência criminosa, ela pune a justiça, ela nega a autoridade de Deus ou persegue o povo de Deus. Então podemos ter a certeza que a tolice assumiu o controle. Isso se reflete muito na sociedade que nós vivemos. A sociedade que nós vivemos, ela vive dessa forma. Nós percebemos a tolice quando a imoralidade é algo natural, né? Mais do que nunca a gente olha aí, atualmente aí, talvez a gente poderia traçar vários pontos aqui da nossa sociedade, mas a gente está vendo aí problema com banheiro unissex. Então tu vê que é uma tremenda tolice, e a sociedade ela caminha dessa forma, assim como o governo, e aqui não falo só do presidente, falo de forma geral, todo governo que é estabelecido, que rege leis em função da sociedade, que na verdade é tola. Então não falo só de uma pessoa específica, mas de todo o governo que não percebe a tolice. Então quando o governo ele age de forma tola, nós percebemos como os reflexos das sociedades ele acaba então demonstrando uma sociedade longe de Deus, que não teme a Deus, onde a imoralidade é algo comum, onde esse tipo de coisa que nós olhamos e achamos um absurdo é algo que é normal, né? E é um absurdo tu ouvir muitas pessoas argumentando em função dessas coisas, seja da homoafetividade, qualquer outra coisa que nós olhamos com um olhar totalmente contrário. Então é isso que a sociedade reflete, uma sociedade que está totalmente fora de controle. Como nós devemos agir? Essa é a pergunta que eu tenho feito desde o início. A resposta do pregador pode muitas vezes nos surpreender. Qual é a resposta, então, que ele nos coloca? Levante-se contra ti a indignação do governador. Ele diz o seguinte: não deixes o teu lugar, porque ânimo sereno acalma grandes ofensores. É o que o texto fala no verso 4. Em vez de fugir, então, da tirania, ou de tomar a lei em suas próprias mãos, ou de alegar que temos o direito de ficar irritados, ou dizer que nós temos todo o direito, né, de desobedecer esse governo, né, o pregador ele recomenda uma reação calma e quieta. Calma e quieta. É isso que ele recomenda, que nós devemos nos afastar da ira. Essa é a forma bíblica, então, de se lidar com as pessoas tolas, né, de forma geral, com o governo, enfim, com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Não participando, então, da sua tolice, mas vivendo o caráter de Cristo. Meus irmãos, é muito difícil, eu sei que é complicado, mas se nós percebemos, meus irmãos, toda vez que nós agimos com ira,
a tendência de nós agirmos com tolice ela é grande, porque não adianta, meus irmãos, nós discutirmos com alguém tolo, porque nós vamos também nos apegar nas nossas próprias tolices. Isso vai virar uma discussão e isso não vai mudar nada. Então, o conselho aqui, meus irmãos, se aplica a qualquer direção da vida, quando a gente precisa pensar. O pregador não está aprovando um abuso, né, da autoridade ou abuso das pessoas contra nós. Não é isso, meus irmãos. Mas ele está querendo nos dizer e nos alertar que não adianta nós agirmos impulsivamente, irritados e queremos buscar os nossos próprios direitos. Geralmente nós perdemos a razão quando nós tentamos buscar os nossos direitos através de uma discussão. Ele diz que nós devemos ter calma, nós devemos ficar quietos. E, meus irmãos, aqui eu lembro do próprio Evangelho que fala que as nossas armas, elas não são carnais, as nossas armas são espirituais. Não adianta muitas vezes nós combatermos o tolo de uma forma irritados, né, de uma forma brusca, porque isso não vai resolver a situação no qual nós estamos. Mas nós devemos agir de forma sábia, de uma forma calma. Nós devemos, então, ter uma postura firme. Não é o fato de nós simplesmente nos escondermos. Aqui ninguém está dizendo assim, fuja dos problemas, né, das discussões, mas haja, fique firme, fique com uma postura firme diante dessas coisas e seja calmo, né, haja com sabedoria. Meus irmãos, talvez você já tenha experiências nesse sentido, mas quantas vezes você, em uma discussão, você ficou calmo, com uma postura tranquila, ouviu a pessoa talvez te xingar e você simplesmente respondeu da maneira mais correta. Meus irmãos, não que eu seja a pessoa mais sábia do mundo, não trago esse título para mim, mas uma vez na igreja, uma irmã, por causa de algo muito banal, ela ficou indignada comigo. E ela disse para mim assim, se tiver que resolver na rua, a gente resolve, né? Porque a gente estava dentro da igreja, se tiver que resolver, a gente resolve lá na rua. E eu fiquei assim, pensando assim, poxa, se eu falar uma palavra brusca para ela aqui, talvez eu até entristeça a irmã, porque não é o que ela espera de mim. Daqui a pouco a palavra, né, irritado que eu poderia estar com ela, eu poderia simplesmente chatear ela e ela, enfim, já na postura que ela tem, talvez com a sua fraqueza espiritual, poderia talvez até sair da igreja, não sei. Mas naquele momento eu atribuo isso ao Espírito que me fez ter tranquilidade e pensar assim, não, eu não vou falar algo que pode gerar, por mais que eu estivesse no meu direito, porque era uma coisa absurda que ela estava exigindo de mim, mas enfim, eu consegui agir com sabedoria por meio do Espírito e manter a calma e falar para a irmã tal. E depois tudo se resolveu, tudo foi tranquilo. Então essas experiências nos demonstram que a calma e a tranquilidade e a forma de agir deve ser uma maneira calma e tranquila diante de pessoas muitas vezes que estão agindo com tolice, uma coisa absurda, uma exigência absurda que inclusive ela disse nós vamos resolver lá fora. Uma pessoa cristã falar que nós podemos resolver lá fora se for o caso. Então, diante dessa tolice, a gente consegue perceber essa tolice e não agir de forma tola também e ser calmo. Esse é um exemplo, então, pelo menos na minha vida, acredito que os irmãos talvez tenham algum exemplo a relatar nesse sentido. Então, percebam, então, que essa é a melhor atitude, é a melhor ação a se fazer, porque irritar-se piora a situação, porque duas pessoas irritadas sempre dá confusão, nunca se resolve, ninguém se entende, né? Cada um vira para o lado ou talvez brigam e não consegue se resolver nada. Então, meus irmãos, isso a gente pode refletir no dia a dia, né? Um mau chefe, né, que é irritado, que xinga os funcionários, ou um estudante com o seu professor, ou o marido com a esposa, ou o marido com os filhos com os pais, enfim, isso pode acontecer e pode todos os dias estar nos intimidando a ter atitudes e ações tolas em função dessas pessoas, mas nós não devemos querer responder da mesma maneira, tola, né, quando a gente se sente intimidados, né, e responder da mesma altura. Nós devemos ter calma e poder, então, abrir o nosso coração e poder, então, pelo Espírito de Deus, buscar essa forma de agir. Bom, meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele faz isso muito bem, e aqui eu fiz questão de deixar aqui, porque é um exemplo bíblico que ele traz que é muito importante, e vou tentar ser rápido aqui. Ele dá um conselho seguinte, ele fala o seguinte, ele sabia que significava lidar com as pessoas raivosas, com os tolos da sua época, né? Os tolos pediam, né? As pessoas pediam que ele parasse de pregar o evangelho, e Pedro, então, ele
recomendou uma vida silenciosa e de mansidão. Ele instrui os cristãos, lá em 1 Pedro, capítulo 2, ele instrui os cristãos a se submeterem às autoridades dos governantes, mesmo quando essas perseguem a igreja, porque ao fazer as boas obras, a igreja sofredora, ela faz então, ela faz emudecer a ignorância dos insensatos. Então, quando a igreja, quando o povo de Deus, quando alguém age de uma forma sábia nessa questão das pessoas que nos perseguem, nós conseguimos dar um testemunho e os insensatos, né, os ignorantes, eles se emudecem diante das nossas atitudes, é o que Pedro fala. Né? Ele inclui também a questão dos servos, respeitar os seus mestres, mesmo quando eles eram injustos, pois isto é louvável suportar a injustiça. É mais um conselho de Pedro. Então, meus irmãos, quando nós fizemos isso, nós não fizemos isso em função de nós mesmos, mas fizemos isso para a glória de Deus. Fizemos isso para dar o testemunho, porque testemunho que isso é louvável diante de Deus. E aqui é o exemplo máximo que Pedro dá, porque nós devemos continuar a servir as pessoas. Por que nós devemos, então, continuar servindo essas pessoas e demonstrando bom grado a essas pessoas de certa forma? Porque Cristo é o nosso maior exemplo. Ele sofreu no nosso lugar, deixando, por exemplo, então, os seus passos, para que nós podemos seguir os seus passos. E Pedro, então, ele nos relata isso. Né? Ele observou que Jesus, ele faz isso, e é exatamente isso que o pregador em Eclesiastes, ele nos traz, ele nos instrui, diante de governos furiosos, né, que se levantam então contra ele, homens tolos que fazem desdém, que são furiosos. É isso que aconteceu com Jesus. Homens furiosos, né, crucificaram a Jesus, e contrário disso, Jesus ele não recusou a abandonar o seu posto. Quando ele tinha que estar diante da cruz, Jesus não abandonou, ele sabia que deveria cumprir a sua missão, e diante disso, e até diante dos fariseus ali que estavam odiosos contra Jesus, talvez Pôncio Pilatos não estaria odioso, talvez até estava se recusando, talvez, de crucificar a Jesus, mas diante de um povo furioso, de líderes religiosos que estavam furiosos, Jesus ele não arredou o pé, ele estava ali disposto, né? Inclusive quando eles foram prender Jesus, que Pedro vai lá, corta a orelha do soldado, Jesus, não, é chegada a minha hora. Jesus vai, ele não perde o seu posto, mas ele não age isso com uma forma irritada. Ele aceita, né? Ele está ali diante daquelas lideranças, o acusando ou prendendo ele. Ele está agindo com calma, ele está agindo com sabedoria para cumprir o seu propósito. Obviamente que talvez isso não aconteça necessariamente com a gente, mas nós devemos agir assim como Jesus age, com calma, né, diante desses problemas. Então Jesus é o nosso maior exemplo, que ele justamente passa pela situação com uma calma, com tranquilidade. Mas Jesus ele não se recusa então a abandonar o seu posto de serviço ou de combater a raiva daqueles que estavam o perseguindo. Mas em vez disso, ele realizou calmamente a obra que havia sido chamado para fazer. E o próprio Pedro lhe relata, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças. Esse é o exemplo máximo que nós devemos ter, que é Jesus, diante das ofensas que são relatadas até nós, meus irmãos. Então, agora, Jesus nos chama, meus irmãos, para seguir esses próprios passos. Então, justamente para que nós possamos agir da forma, então, que Jesus nos ensina. Então, aqui fica uma pergunta para nós refletirmos. Quem é a pessoa irada ou tola na nossa vida, então, que acaba sempre nos exigindo uma forma de agir corretamente? Quem é a pessoa que hoje está, então, agindo de maneira tola na sua vida, que tem te tentado a agir de forma, então, incorreta? Essa é a pergunta que eu deixo para você refletir, né? E como nós, então, devemos agir diante dessas pessoas? Meus irmãos, nós devemos sempre agir com o espírito, né? Com o estado de espírito, sempre a tentar apaziguar as situações de conflito nas nossas vidas, porque isso glorifica a Deus, né? Que a calma de Cristo, então, meus irmãos, ela possa estar, né, nos revestindo nesse momento de dificuldade, de conflito que acontece
na nossa vida. Bom, meus irmãos, se encaminhando para o final aqui, pegando os últimos versículos, então, vamos fazer aqui mais algumas observações e já vou finalizar. Então, o pregador aqui, meus irmãos, no versículo final aqui, ele encoraja ainda a uma vida sábia quando nos diz que a tolice ela é autodestrutiva. Então, se nós vivemos de maneira tola, a tolice só vai nos levar à autodestruição. E ele fala o seguinte: quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-la-á a cobra. Quem arranca pedra será maltratado por elas, e quem racha a lenha se expõe ao perigo. O pregador aqui talvez não está dizendo, meus irmãos, que aquele que cava a sua própria cova, ou o coveiro, necessariamente ele vai cair na sua própria cova. E ele está falando dos trabalhos comuns de uma pessoa, do ferreiro que afia o ferro, né? De alguém que trabalha com pedras, ele pode se machucar. Ele não está dizendo necessariamente que essas pessoas vão, né, ou que o pedreiro vai se machucar com a pedra, ou que o coveiro vai cavar a sua própria cova, ou que o ferreiro vai, né, em algum momento ter um problema com o seu machado, ou com a sua espada, enfim. Né? Embora isso possa acontecer, ou é comum acontecer, como algo comum da vida. Né? O coveiro que fez a cova, né, em algum momento ele vai ser enterrado em alguma cova. Né? Pode ser um acidente da vida, enfim. Assim como alguém que trabalha com pedra pode, então, se machucar. Mas, contrário disso, meus irmãos, aqui num contexto imediato, ele está fazendo essa relação com a tolice e a sabedoria. Então, basicamente, o que ele quer dizer, justamente que aquele que é tolo, né, ele de alguma forma, essas coisas, a sua tolice vai refletir nas suas ações. Então, quando ele diz que o coveiro cava a sua própria cova, de fato, aquele que é tolo, aquele que age com tolice, aquele que vive na sua tolice, provavelmente ele vai ter reflexo da sua tolice. Então, ele traz essa forma de escrever aqui, justamente de que aquele que cava a sua própria cova, ele acaba caindo na própria cova. Então, mais ou menos isso, que a tolice, viver na tolice, acaba nos trazendo essa autodestruição. A pessoa que é tola, ela vai acabar caindo nisso. Essa expressão que nós usamos até mesmo, né, como uma expressão popular, né? O fulano fez isso, mas cavou a própria cova. Né? Mais ou menos isso. A tolice, ela faz isso com o homem. Né? Ele acaba tendo as consequências da sua própria tolice. Ele vai sendo, então, autodestruído por aquilo e a forma com que ele age. Então, é isso que rapidamente nós podemos perceber aqui quando ele trata dessas questões. Né? Ele utiliza exatamente essas expressões. Então, ele fala: para cada tolice há uma autodestruição igual ou oposta. Né? Depende de como ele está agindo. Então, ele traz aqui funções práticas. A gente pode perceber que aquele que é um dependente químico, ele busca a sua calma na bebida, né? Ou a sua excitação da droga, mas acaba se autodestruindo. O devasso pecador busca o prazer sexual, mas satisfazer seu desejo fora dos laços sagrados do matrimônio. Ele acaba espiritualmente insatisfeito. Então, é isso que o tolo ele acaba vivendo. O marido ou a esposa egoísta quer impor a sua própria vontade, mas ao fazê-lo destrói o relacionamento e perde tudo que tem. O pai ou a mãe irritada quer mais controle, mas as emoções irritadas causam ainda mais alvoroço. Então é isso, meus irmãos, que a tolice ela provoca, e é isso que o texto está nos trazendo para nós compreendermos acerca da tolice, e que é ela autodestrutiva. Então, meus irmãos, essas são algumas das covas da tolice que eu relatei aqui. Abra a cova e você mesmo cairá nela, é o que o texto fala. Derrube um muro e a serpente do pecado voltará para picá-lo. Né? Há, então, uma maneira mais sábia e segura de se viver na nossa vida. E qual é a maneira sábia de se viver? Nós temos, então, paciência e vivermos a vontade de Deus, o conselho de Deus, o conselho bíblico. E o pregador mostra isso esboçando algumas analogias, justamente que o ferreiro, né, aquele ferreiro, então, que não afia o machado, versículo 10, ele compara a sabedoria a esse machado afiado. Se o machado ou a espada cega exige mais força,
é para partir algo que o homem precisa desferir vários golpes. Então, se não está afiado, automaticamente há um esforço maior para que você consiga, então, derrubar a árvore, enfim, ou aquilo que você quer cortar. É exatamente assim que os tolos vivem. O machado nunca está afiado. Ele tenta cortar, mas o esforço ainda é maior, porque ele não tem as experiências pelo qual faz ele agir de forma sábia. E quais são as experiências que nos fazem viver de maneira mais sábia? Ou como afiador pode fazer com que os seus golpes sejam mais precisos? A partir de quando ele afia o seu machado. E como na vida cristã, meus irmãos, nós podemos agir com sabedoria? É quando nós afiamos o nosso machado, é quando nós buscamos a palavra de Deus, é quando nós nos preparamos, é quando nós aprendemos, quando nós somos educados no discipulado divino, para que quando nós venhamos agir no mundo ou nas funções que nós devemos agir, hajamos com sabedoria e não precipitados, não como um tolo que desfere muitos golpes para tentar alcançar o seu objetivo, mas não alcança, porque ele não consegue, porque as suas atitudes são tolas, ele não sabe tomar atitudes corretas. Mas diferente disso, meus irmãos, nós devemos então afiar, nos preparar o nosso machado, a nossa vida com Deus. Então, basicamente, meus irmãos, esse é o resumo no final dos versículos, e no final, então, ele traz no verso 11, justamente o aspecto do encantador com a cobra. E ele fala o seguinte: no verso 11, é mais difícil, que é um pouco mais difícil de interpretar, mas ele apresenta dizer praticamente o oposto daquilo que foi falado antes. Aqui o perigo está em agir muito lentamente. E ele fala o seguinte, uma pessoa é capaz de lidar com uma situação difícil, um encantador falha por não agir prontamente. A serpente morde antes de ser encantada. Uma vez encantada, a serpente pode ser controlada, mas até lá ela é perigosa. Logo, é absolutamente vital que um encantador de serpentes apresse em encantar a cobra, para que ela não possa o morder, que justamente se o encantador não encantar a cobra. Então, o que ele está querendo dizer com essa ilustração? De que se ele, obviamente, não encantar a cobra, ele corre o risco de ser picado pela cobra. E essa é mais ou menos o que parece que é o oposto, né? Que nós devemos ter calma e agir de forma sábia para não tomar decisões precipitadas. Mas o que ele está querendo dizer entre esses dois opostos, né? Que parecem dois opostos, que não é o fato de que a pessoa sábia, ela não nem tarda, e ela também ela não é tardia, né? Mas também ela nem é precipitada em tomar as ações, e ela também não tarda em tomar as decisões. A pessoa sábia, ela está no momento certo, ela fala e age no momento certo. E é isso que é o contraste desse versículo 11, dos versos que pedem a gente ter calma e não agir precipitadamente. O que ele está dizendo agora é que justamente se nós não agirmos no momento certo, provavelmente nós teremos consequências também em nossas atitudes. Então, mais ou menos é que se nós procrastinarmos em nossa vida em tomar atitudes sábias, atitudes bíblicas ou decisões que nós devemos tomar, provavelmente isso vai gerar uma consequência. Provavelmente a cobra vai nos picar, é mais ou menos isso que ele está dizendo. Então, meus irmãos, a vida de sabedoria, ela não é uma vida tola que vive impaciente e nem uma vida precipitada em tomar as atitudes. Ela é no momento certo. Deus nos dá a palavra certas, o Espírito de Deus nos move de forma certa e correta para agirmos em nossa vida. E essa sabedoria que nós devemos buscar. O exemplo do Novo Testamento nos relata algo muito importante e vital. Jesus fala que o tolo ele construiu a sua casa na areia, e veio a tempestade, as intempéries da vida, e essa casa ruiu. Mas o sábio ele construiu na rocha. Ele construiu um lugar bem alicerçado e fez com que a sua casa então se mantivesse diante das intempéries da vida. Então, basicamente, meus irmãos, a única forma de agirmos sabiamente,
A única forma de nós agirmos corretamente, meus irmãos, não é por nós mesmos, não é pelas nossas próprias experiências, por mais que elas sejam boas e nos ensinam algo na vida, mas muito mais superior do que isso, é nós estarmos na rocha que é Cristo. Cristo é o meio pelo qual nós podemos viver uma vida sábia. Amém? Se coloque de pé, por favor. Que isso fique em nosso coração. A única forma de viver sabiamente neste mundo é estarmos na rocha, é estarmos em Cristo. Porque quando as intempéries virem, quando os conflitos vierem, nós estaremos em Cristo. Cristo é o centro das nossas vidas. Que as nossas afeições, que o nosso coração possa estar nele. Bendito Deus, nós oramos e te somos gratos. Pela graça de nós podemos estar em tua presença. Pela graça de nós termos Jesus, que é aquele pelo qual nós podemos viver sabiamente. Deus, orienta-nos, Senhor, pela tua palavra, que o Evangelho e que a mente de Cristo possa ser o meio pelo qual nós podemos viver e dar respostas a este mundo, Pai. Que nossa mente esteja cativa a Cristo, que os nossos corações possam estar inclinados a Deus, inclinados a Cristo, submetidos à autoridade de Jesus em nossa vida. Que o Senhor possa ser o Senhor das nossas vidas, Pai, e que possamos caminhar nesse discipulado, Pai, de forma sábia, a glorificar, a exaltar a Ti, Senhor, em nossas vidas. Nós oramos e te pedimos isso pelo poder do Espírito, Pai. Transforma as nossas vidas para uma vida sábia e as nossas respostas para este mundo possam ser respostas pelo qual adorem e glorifiquem e honrem a Ti e ao Teu nome, Senhor. Nós oramos. Amém